E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar de função do segundo grau. É um conteúdo que é um terrorzinho aí da galera do nono ano, galera do primeiro ano, galera que também está estudando para o Enem aí no terceirão, tá certo? Então, vem comigo. Primeiramente, para entender a função do segundo grau, você precisa lembrar que a função do segundo grau ela vai ser a partir de uma equação do segundo grau. Dito isto, o meu A aqui, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Porque se esse meu A aqui for zero, multiplica por x2, dá zero, e aí só sobra o bx mais c, vindo uma equação do primeiro grau, no caso, uma função do primeiro grau. Lembrando também que os valores de A, B e C são pertencentes aos números reais, cabem em qualquer número dos números reais, certo? Trouxe aqui 4 exemplos. x2 mais 2x menos 3, y igual a x2 menos 16, y igual a x2 menos 3x, ou y é simplesmente x ao quadrado. Lembrando que esse y daqui é o f de x. A função ela pode falar que f de x é igual à função, ou y é igual à minha função aqui. Certo? X do vértice e y do vértice são as coordenadas do vértice da parábola. Certo? Então, x do vértice menos b sobre 2 vezes a, ou simplesmente o valor de x1 mais x2 dividido por 2. Lembrando que x1 e x2 são as raízes, que já a gente vem conversar sobre elas. Y do vértice menos delta sobre o valor de 4 vezes a. Lembrando que delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É aquele mesmo delta que você fazia lá para resolver a equação do segundo grau. E as raízes? São as mesmas raízes de equação do segundo grau. Lembra que as raízes são os valores de x para que minha equação seja zero. Então, eu tenho que as raízes a gente vai utilizar simplesmente Bhaskara. E eu só vou ter raiz se meu delta for positivo ou igual a zero. Se meu delta for negativo, não haverá raiz real, conjunto vazio. Aqui nós temos a concavidade da parábola. Se meu A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Eu sempre digo, A positivo, a gente recebeu dinheiro, a gente está sorrindo. Se o A for negativo, a gente não recebeu dinheiro, então a gente está tristinho porque a gente está sem grana. Beleza? Vamos aprender agora a construir o gráfico para a gente entender tudo isso daqui. Certo? E aí, galera? Quadro arrumado. Vamos para o gráfico. É o seguinte. Primeiramente, para construir o gráfico, não é necessário você desenhar o gráfico. É necessário que você calcule todos os pontos desse gráfico. E quais são os pontos importantes? Os pontos abordados anteriormente. X do vértice, Y do vértice, as raízes, a concavidade, se vai estar para cima, se vai estar para baixo, e também o valorzinho que eu preferi deixar para o gráfico. Lembrando que a reta, certo, do eixo Y, a reta do eixo Y, ela vai ser cortada pelo valor de C, ou simplesmente o F de zero, que a gente não vai calcular F de zero aqui, a gente só vai pôr o C, certo? Mas primeiro, vamos para cá. E depois, já no final, eu volto aqui para o C para explicar um pouco melhor, já que a gente vai ter o gráfico desenhado para vocês entenderem. É o seguinte, primeiramente eu vou calcular o x do vértice. Então, eu tenho menos b sobre 2 vezes a. Professor, por que o x do vértice? Porque é o cálculo mais rápido que eu tenho. Basta pegar o b, menos 2, sobre 2 vezes o valor de 1. Então, menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Então, o x do vértice já foi menos 1. Vou deixar aqui guardado o valor. Após isso, eu já vou calcular o y do vértice. O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Quem é o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Como eu tenho esse menos aqui da fórmula, eu posso colocar ele aqui em cima da fração, entre parênteses. Aí eu resolvo primeiro ele aqui dentro. Então, quem é o B? O 2. Então, vem para cá. Ó. Menos aí, 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 3. Sobre 4, que multiplicação de 4 vezes 1 é 4. Então, note que aqui agora eu vou ter, 2 ao quadrado, certo?
Então, menos 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, mais 12, ó. Menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 3, 12 por 4. 4 mais 12, 16. Então, note que eu tive menos agora, ó. 16 por 4, que é igual a menos 4. Então, a gente já guarda o valor de quem? Do y do vértice. Está aqui. Menos 4. Após isso, a gente já vem para as raízes. Então, já aproveita aqui o valor do delta, ó, que foi 16. Não é menos 16, não. É 16. Esse menos aqui, ó, da fórmula. Então, a gente já vem para as raízes, ó. X é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, eu tenho aqui. Quem é o b? O 2. Então, já vai ficar aqui agora, ó. Menos 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes 1. A partir daqui, a gente vai dividir em dois momentos. Então, eu vou ter, ó, menos 2, certo? Menos 4 dividido por 2. Isso aqui é menos 3. Conservo o sinal, certo? E somo. Fica menos 6 dividido por 2. Menos 3, porque menos com mais. Menos. Aqui eu vou ter menos 2 mais 4 dividido por 2. Então, eu vou ter menos 2 mais 4 é 2. Conservo o sinal do maior número e subtrai. 2 dividido por 2, 1. Terminamos aqui com as raízes. Então, eu já vou deixar aqui as raízes menos 3, certo? E 1. Deixar aqui a soluçãozinha menos 3 e 1. A partir daqui, a gente já vai construir o gráfico, tá? A partir daqui, a gente já vai aprender a construir esse gráfico, certo? Apagar aqui um pouquinho, para a gente só colocar os pontos no nosso gráfico. É o seguinte. Primeiramente, vamos tentar construir esse gráfico da melhor maneira possível. Lembrando que eu tenho y, certo? O eixo das ordenadas aqui. X, o eixo das abscissas. Quais foram os valores das raízes? Menos 3 e 1. Então, já vou ter aqui, ó, menos 3 e 1. Qual foi o valor do x do vértice? Ó? Menos 1. Qual foi o valor do y do vértice? Ó? Y, então é o eixo y. Foi menos 4. Certo? Qual é o valor de C? Lembra que eu falei que a gente ia voltar para descobrir qual era o valor do C? Qual é o valor do C? Menos 3. Então, ó, está o menos 3 aqui. Certo? Agora, a gente vai construir o gráfico a partir aqui do menos 4. Por quê? Porque ele é o y do vértice, ele é o valor mínimo dessa função. Por que ele é o valor mínimo? Porque lembrando, como A aqui é positivo, a minha função é ela está sorrindo. Ela é uma parábola com a concavidade voltada para cima. A partir daqui, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, certo? Da onde vai vir os pontos. Então, ó, menos 4 e menos 1, ó. Aqui. Então, menos 3, ó, ele vai vir até aqui. A partir daqui, como o meu C é menos 3, a minha parábola ela é obrigada a passar por esse ponto daqui. Aí, ó, ela vai crescer sentido 1. A partir daqui, é a continuação da nossa parábola. Claro que minha parábola não vai ficar um uzinho perfeito, não sou um computador, certo? Mas aqui o gráfico está construído. Beleza, gente? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, de pedir também um conteúdo que você tenha gostado, certo? Seja nos comentários aí no YouTube, seja lá no Instagram, beleza? Para quem não sabe, o Instagram é @IgorVasconcelos. Fiquem com Deus e abraço.